A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Amados irmãos, eu trago o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Ebenezer aos amados irmãos. É um motivo de muita alegria, satisfação poder estar aqui com os amados irmãos. Tínhamos programado anteriormente, já um tempo atrás, alguns meses atrás, vir trazer a palavra para os irmãos e não foi possível, mas graças a Deus hoje podemos estar aqui junto com os amados irmãos para poder ministrar a palavra do nosso Deus. Eu estou muito feliz, amados irmãos, muito contente de poder voltar a essa congregação, rever amados irmãos queridos, né? Alfredo e Valda, parceiros nossos do Evangelho nesse bairro há mais de 30 anos. Né? A satisfação, a alegria poder vê-los aqui na igreja, né? Junto conosco. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade nessa noite, amém? Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do verso de número 42, texto bastante conhecido da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, onde diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amados irmãos, se tem uma coisa que acontece com todos nós, é imaginar, sonhar o que nós vamos ser no futuro, não é verdade? Desde criança, né, a gente pensa nisso, não é verdade? Desde criança a gente já começa a imaginar o que eu quero ser. Se você perguntar a qualquer criança aqui, o que é que você quer ser quando você crescer, ela mais ou menos tem uma ideia, né? Ela mais ou menos sabe. Tem algumas situações até engraçadas, não é verdade? Com as crianças. Mas a gente vai crescendo e esse é um pensamento que não nos sai da cabeça. Ele vai ocupando a nossa mente em todo o tempo. Nós chegamos na adolescência com esse pensamento e ele começa a se tornar um pouco mais sério depois da adolescência, quando a gente vai chegando na fase adulta, né? Vai terminando, né? A escolaridade, vai pensando já em faculdade, vai pensando exatamente no emprego, no trabalho. Então, a coisa começa a ficar um pouco mais intensa, né? Quando a gente chega nessa fase, mas é uma fase, amados irmãos, que passamos o tempo todo pensando o que eu quero ser, o que eu vou ser, não é verdade? E mesmo depois, às vezes, de formados, amados irmãos, mesmo depois que nós temos uma profissão, nós ainda continuamos pensando e sonhando em que nós podemos fazer ainda, o que é que nós podemos ser ainda, lá na frente. Não é verdade? É assim que é a nossa vida. E existe, amados irmãos, uma coisa importante nesse momento, e principalmente nesse momento dessa congregação que nasceu dentro da minha casa, eu vi crescer, vi chegar até aqui, e louvo a Deus por ela estar aqui, durante a sua história desacreditadas por alguns, mas pela graça e misericórdia de Deus, chegou até aqui. E estamos, amados irmãos, em vias de organizar essa congregação como igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Estamos começando a pensar nisso.
E tal qual nas nossas vidas nós pensamos o que é que nós podemos ser, eu acho que nós devemos ter uma preocupação. Que igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja? Que igreja nós vamos ser nesse bairro? Isso não tem a ver com o nome, não tem a ver com a denominação, mas tem a ver com o organismo, com a igreja espiritual, a igreja viva do Senhor Jesus. Não a organização, mas tem a ver com cada um de nós, como igreja, como parte do corpo do Senhor Jesus. Essa igreja não vai ser aquilo que nós não somos, ela vai ser exatamente aquilo que nós somos como igreja, como organismo vivo. Ela vai ser exatamente aquilo que nós somos como crentes no Senhor Jesus. Por isso eu gostaria, amados irmãos, de refletir um pouco nesse texto, trazendo o seu contexto para nós, e refletir um pouco nesse texto sobre esse tema, que igreja nós queremos ser. O livro de Atos, amados irmãos, dos apóstolos, é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele foi escrito por Lucas, o apóstolo de Jesus Cristo, que escreveu também o Evangelho e que leva o seu nome, e foi chamado de médico amado pelo apóstolo Paulo. Lucas, amados irmãos, não é apenas o autor do livro, mas é alguém que testemunhou aquilo que ele escreveu. Quando a gente pega o livro de Atos, amados irmãos, nós estamos falando de um autor que não apenas escreveu aquilo que ele ouviu falar. Lucas, ele vivenciou a história do início da igreja e relatou. Por isso, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, que conta a história da igreja nos seus primórdios, como ela nasceu, como ela começou. E conta através de uma pessoa que caminhou com Jesus, de uma pessoa que foi apóstolo de Jesus, de uma pessoa que testemunhou tudo aquilo que ele escreveu. E ele não escreveu apenas de ouvir dizer, eu soube que. Ele não foi um historiador que ouviu alguma coisa a respeito e escreveu sobre. Não, ele testemunhou, ele viu acontecer. Então torna-se um livro histórico bastante confiável, amados irmãos. Ele nos traz uma narrativa de como foram os primeiros anos da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47, amados irmãos, o texto que nós lemos, descreve a vida e as práticas da igreja primitiva após o Pentecostes. A passagem destaca a perseverança dos crentes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também enfatiza o temor que todos sentiam diante dos milagres e prodígios realizados pelos apóstolos, a partilha de bens entre os crentes, a união em todas as práticas religiosas e sociais. A passagem termina com a descrição de como Deus continuava a acrescentar pessoas à igreja, evidenciando o crescimento da comunidade cristã, nos mostrando, amados irmãos, que nós fazemos a obra que nos foi colocada, a missão que nos foi determinada pelo Senhor Jesus para que fizéssemos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Certamente que para colher alguma coisa nós precisamos plantar, mas é muito claro o texto para nós de que era Deus quem acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Nós trabalhamos, pregamos o Evangelho, fazemos discipulamos, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso, amados irmãos, igreja, ela acontece, ela se torna igreja no tempo de Deus e na vontade de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, eu tive o desprazer de escutar algumas pessoas, às vezes, dizer que não dava certo, era melhor fechar as portas, que não ia crescer. E, amados irmãos, eu falei, não são os homens que determinam isso, é Deus. Não é a vontade dos homens que fecha a igreja ou abre a igreja, é Deus. E por isso nós acreditamos, nós confiamos, amados irmãos, nós oramos e dizemos, Senhor, no teu tempo, essa igreja vai se tornar igreja. E Deus tem mostrado isso a cada ano, a cada momento, a cada pessoa que chega aqui, amados irmãos.
que é o tempo do Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz. Passagem, amados irmãos, que nós lemos, ela traz em resumo que esta é a igreja que todos nós queremos ser. Presta atenção no texto, naquilo que nós lemos. Texto conhecido dos irmãos, eu sei. Verdadeiramente, quando nós olhamos para essa igreja, lá do primeiro século, depois do Pentecostes, a gente olha para o texto e diz, essa é a igreja que eu gostaria, de frequentar, que eu gostaria que fosse. Mas eu volto a dizer, amados irmãos, a igreja, a organização, ela só é aquilo que a igreja organismo é. E a igreja organismo somos nós. Templo do Espírito Santo, igreja do Senhor Jesus. Ela não vai ser mais do que eu sou como crente. Ela não pode ser aquilo que eu como crente não sou. Ela só vai ser aquilo que eu sou como crente. E essa é uma responsabilidade muito grande que Deus coloca na nossa mão, não, Marcelo? Essa é uma responsabilidade muito grande que Deus joga na nossa mão, para nós sermos a igreja, conforme o Senhor Jesus determinou na sua palavra. E por isso nós temos que ter todos os cuidados. Mas quais as implicações, amados irmãos, que têm levado as igrejas em geral a se afastarem desse modelo descrito no texto que nós lemos? Se nós olharmos de forma geral, sem olhar denominação qual ou tal, mas olhando o povo cristão em geral, no nosso tempo de hoje, como algumas igrejas têm se afastado desse modelo que a palavra de Deus nos traz, desse texto que nós lemos nessa noite. Como algumas igrejas se afastaram, amados irmãos, tanto desse modelo bíblico que o Senhor nos deu. Pensando nisso, amados irmãos, uma observação interessante sobre isso é a seguinte frase: a igreja que vai impactar o mundo não é aquela a que você está indo, mas a que você está sendo. A igreja que vai impactar o mundo não é aquela que você frequenta, mas é aquela que você é. Aquela que você está sendo, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Você é o organismo vivo. Você é a igreja militante do Senhor aqui nesse lugar. Você é o templo do Espírito Santo. E essa é a igreja que pode impactar esse bairro, que pode impactar o mundo. Eu gostaria, amados irmãos, de ver 3 princípios para essa igreja descrita aqui no livro de Atos, e que talvez seja, provavelmente deva ser, a igreja que nós queremos ser. Em primeiro lugar, amados irmãos, primeiro princípio que eu quero trazer é o princípio da centralidade da palavra de Deus. Verso 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, nas orações. Foi eu que mexi aqui no microfone ou não, Celso? Deixa eu bater aqui em algum lugar, deixa eu desligar e ligar de novo. Som melhorou. Eu acho que foi eu aqui que bati sem querer. Obrigado, meu irmão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva se dedicava à instrução e ensino dos apóstolos, compreendendo a importância da palavra de Deus para a vida cristã. Jesus é o único Filho de Deus, o único que ressuscitou e o único capaz de perdoar pecados. Cabe destacar 2 perigos que ameaçam esse princípio nos dias de hoje. O primeiro princípio, amados irmãos, primeiro pensamento, primeira tendência, amados irmãos, que nos prejudica nesse quesito, nesse princípio da centralidade da palavra, de vivermos a palavra de Deus, chama-se relativismo. A tendência atual de negar a existência de valores absolutos, de verdade séria. Verdade seria aquilo que cada um considera como verdade. Esse é o pensamento relativista. Não existe nenhuma verdade certa. Cada um tem a sua verdade.
Eu fico pensando como isso pode ser uma bagunça dentro da igreja. Se nós deixarmos de nos guiar pela palavra de Deus, pelo ensino das Escrituras, para vivermos conforme cada um acha que deve viver. E olhe, meus irmãos, por incrível que pareça, você escuta algumas coisas assim na igreja. Eu acho que é de Deus, eu acho que não é de Deus, e ninguém diz o que é que está escrito na palavra. Para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Não adianta ficar, eu acho que é, eu acho que não é. Ah, mas se eu estou me sentindo feliz, então Deus está abençoando. Quem disse? Se eu estou me sentindo bem, é da vontade de Deus. Quem disse? Isso não está registrado na palavra, eu nunca vi. Nunca vi. E olhe que todo ano eu procuro ler essa palavra de cabo a rabo. De Gênesis ao Apocalipse. Nunca vi. Centralidade na palavra, amados irmãos, nós traz verdades absolutas a respeito da nossa doutrina, a respeito dessa palavra. Jesus é o único Senhor, mediador entre Deus e os homens. Não existe outra verdade, para nós essa é a verdade. Está registrado na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É uma verdade, e para nós é uma verdade absoluta. Não existe, não, mas é relativo não, queridos, é uma verdade. E o relativismo hoje tem feito com que muitos crentes abandonem a palavra de Deus. E a palavra aqui, ela diz assim, e perseveravam. O que é perseverar? Eu vi uma vez um pastor dizer que perseverar é insistir, persistir e não desistir. Perseverar é insistir, persistir e não desistir. Os apóstolos, os discípulos não desistiam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles não desistiam da doutrina. Eles perseveravam na doutrina. Não existia relativismo, eu acho que é, eu acho que não é, talvez seja. É como olhar para a palavra de Deus hoje e ter dúvida se ela é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra é a palavra de Deus. E nós cremos nessa verdade. Porque se nós não cremos nessa verdade, nós estamos perdidos, fritos. Esse é o livro que revela Deus para nós. Esse é o livro que foi, amados irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus para nós. É a palavra infalível, inerrante de Deus. Se eu tiver dúvida sobre isso, como é que eu confio naquilo que está escrito? Aí eu estou sem direção, estou cego. Porque eu perco a referência. Você que estuda, você que já fez uma faculdade, sabe que todo trabalho acadêmico que você faz, o professor vai lhe pedir no final a bibliografia. Ali, irmã dizendo, né? Onde foi que você achou esse pensamento? Qual a referência? Não é assim? Se você é um cristão sem referência, querido, como é que você prega a palavra e diz que é verdade? A minha referência de cristianismo é essa aqui. A minha referência de Deus é essa aqui. Porque ela revela para mim quem é Deus. Essa é a nossa referência. Se eu tenho dúvida sobre essa referência, se eu tenho dúvida se ela é a palavra de Deus, ou contém a palavra de Deus, ora ela é a palavra de Deus, ora não é a palavra de Deus, perdi minha referência. Como que eu posso acreditar num negócio desse? Pois então, amados irmãos, entendam isso que o texto nos diz. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqueles irmãos, aqueles discípulos, eles perseveravam na doutrina que Cristo lhes ensinou. Nesta palavra, naquilo que tinha sido escrito no Antigo Testamento e eles conheciam, como os judeus. E o relativismo, amados irmãos, tem causado muito problema dentro das nossas igrejas. De achar que as coisas são relativas. Se eu tenho dúvida, amados irmãos, sobre alguma coisa, e a própria Bíblia vai dizer que a dúvida é pecado, busque na palavra. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que pode? Será que não pode? Vá para a palavra. Ela vai dizer para você.
O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Em que circunstâncias pode, em que circunstâncias não pode. Também tem isso, viu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque às vezes não é a questão de ser pecado ou não ser pecado. É a questão da conveniência. Se vai edificar ou não vai edificar. E Paulo deixa isso muito claro na palavra. Veja como a palavra é maravilhosa. Para nos dar direção, para nos dar norte, para nos ensinar. A igreja que nós precisamos ser é a igreja que tem a centralidade da palavra. É a igreja que busca na palavra as razões certas, os motivos certos, as respostas certas para a sua vida. Deixa eu virar aqui a página. Outra questão, amados irmãos, em relação à centralidade da palavra, esse princípio, e que nós também temos dificuldade, vai se chamar pluralismo. Até a palavra é difícil de dizer, né? Pluralismo. Todos os ismos, né? Religiões e ideologias seriam vados e poderiam, inclusive, ser misturados. O Evangelho, porém, amados irmãos, ele não é plural, ele é singular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Somente é o nome de Jesus. Não existe pluralismo. Nós não oramos em nome de nenhum outro personagem, a não ser no nome do Senhor Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o único intercessor, Ele é o único que nos conduz até Deus. E quem nos diz isso é a palavra de Deus. E quem nos ensina disso é a palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, que esse pluralismo, a gente tem que tomar cuidado com ele. Nem tudo que parece bom, nem tudo que parece legal, nem tudo que parece na moda, pode ser aceito e recebido na igreja do Senhor Jesus. E como eu sei, pastor? Palavra, querido. A palavra vai dizer. A palavra vai mostrar para você. Centralidade na palavra. A igreja cristã que nós queremos ser é a igreja que busca na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, as respostas. Quem dá respostas para nós não é o Google. Não é o Google, não é o TikTok, né? Não são as redes sociais, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos centralizar a nossa vida espiritual na palavra de Deus. Aquilo que a palavra ensina, aquilo que a palavra nos diz, esse é um princípio importante que está registrado na palavra de Deus e que nos mostra, amados irmãos, aquilo que nós devemos ser como crentes. Segunda questão, amados irmãos, segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com base nesse texto, está no verso 46, é a igreja discipuladora. Diz assim, lá o verso 46, ele diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Perseveravam novamente, insistiam, persistiam e não desistiam. Eram perseverantes, de forma unânime, sem separações, sem divisões, sem ideias diferentes, no templo, no local de adoração, no local onde eles ensinavam a palavra. Discipulado é a prática de pessoas cuidarem de pessoas. E, amados irmãos, se nós entendermos bem, foi a missão que o Senhor Jesus nos deu, como servos do Senhor. E a igreja tem se afastado disso. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é fazer discípulo. Pregar o evangelho fazendo discípulo. Só que discípulo, amados irmãos, para nós fazermos discípulo,
Nós precisamos cuidar do discípulo. Eu estava agora à tarde na escola dominical, falando aos jovens da escola dominical e tratando a respeito exatamente dessa diferença da igreja organismo, da igreja organização. E de como a palavra de Deus nos mostra, já naquele tempo, já na igreja, nos primórdios, a igreja se organizando, ou seja, sendo uma organização. Organização não foi coisa da cabeça dos homens, como algumas pessoas às vezes querem dizer. E alguns crentes às vezes acham que não, eu posso adorar na minha casa, eu posso ouvir a palavra na minha casa, eu posso orar na minha casa, eu posso louvar na minha casa. Você só não pode discipular na sua casa. Mas pastor, eu posso pregar o evangelho? Pode, irmão. E se a pessoa para quem você pregou o evangelho disser, eu quero aceitar o Senhor Jesus, você vai fazer o que daí em diante? Ela vai aceitar o Senhor Jesus e daí em diante? Você vai despedir ela? Você vai mandar ela ir para uma igreja, organização da qual você não vai e não dá testemunho para ela? O Senhor Jesus mandou nós fazermos discípulos. Fazer discípulo é cuidar uns dos outros. O Senhor determinou que nós cuidássemos uns dos outros. Quando eu cuido do outro, amados irmãos, e eu não preciso ser pastor, presbítero, diácono, líder, nada disso. Quando eu me importo com o outro irmão que está aí do meu lado, quando eu cuido dele e ele cuida de mim, nós estamos já discipulando. Porque você cuida também, ensinando, aconselhando, orando. Isso é discipulado. Discipulado não é só vir aqui na frente, pastor, um professor, e palestrar, e falar, e dar aula de escola dominical. Não, querido. Discipular é nos importar uns com os outros. É orar uns pelos outros. É aconselhar uns aos outros. Irmão, parece que ali está querendo meio que um pé dentro, um pé fora. Irmão, vem cá. Ô, meu querido, vamos conversar? Né? Você não precisa ser formado, professor de escola dominical, presbítero, diácono, nenhum cargo, querido. Você é um crente. Você vai falar daquilo que Jesus já está fazendo na sua vida e vai compartilhar com o seu irmão e ele faz a sua também, meu irmão. Vamos orar, vamos pedir a Deus que renove as suas forças, seu coração, para que você não se afaste. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas, amados irmãos, eles perseveravam, amados irmãos, no discipulado, em estar discipulando, em estar ensinando, em estar cuidando uns dos outros. A gente percebe no texto, o texto inclusive é bem enfático e fala de algumas coisas que não é talvez a nossa realidade, mas a realidade daquele momento, que eles vendiam os seus bens e repartiam, comiam. Agora, tem algumas coisas, amados irmãos, que parece, não sei se a igreja, né, perdeu um pouco dessa prática. Eu lembro que quando eu me converti na minha adolescência, era uma prática muito comum na igreja onde eu me converti, né? Os irmãos comiam pão de casa em casa, né, com alegria. Eu digo isso porque, assim, constantemente, amados irmãos, na minha adolescência, na igreja onde eu me converti, as pessoas me convidavam para almoçar na casa delas, eu convidava elas para almoçar na minha casa, sabe? Era uma benção, era uma alegria só, né? E não precisava ter banquete, não. Bife do olhão estava bom demais, com arroz. Era uma bênção, irmão. O melhor era a comunhão, o melhor era estar junto, o melhor era, sabe, nós trocarmos, né, esse amor, essa fraternidade juntos, cuidar uns dos outros. Irmão, uma igreja que as pessoas não se importam umas com as outras, eu nem posso dizer, nem chamá-las de igreja cristã. Não existe. Não é o modelo bíblico, amados irmãos. Lembra quando Jesus contou a parábola daquele samaritano que ajudou aquele que estava caído no caminho? E teve um sacerdote, um escriba que passou de largo e não ajudou. Ali Jesus estava respondendo uma pergunta que foi feita a ele. Senhor, mas quem é o meu próximo? Jesus conta aquela parábola e pergunta a ele, quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano, né? Que ajudou, que cuidou dele. Ah, amados irmãos, nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Essa é a igreja que eu quero ser. A igreja que eu posso cuidar do meu irmão
e saber que o meu irmão está disposto a cuidar de mim quando eu precisar, porque eu não sou super-herói. Mesmo sendo pastor, eu não sou feito de aço. Eu tenho também que ser cuidado algumas vezes. Eu preciso também de alguém que cuide de mim. Igreja para mim é a igreja que eu me importo com você, você se importa comigo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Por isso, amado irmão, o segundo princípio é discipuladora. A igreja deve ser discipuladora, a igreja deve ser aquela, amados irmãos, onde todo o tempo nós estamos preocupados em cuidar do outro. Está doente, vamos orar, vamos ver se ele precisa de alguma coisa. Eu lembro na época da pandemia, amados irmãos. Amados irmãos, como eu trabalhei na época da pandemia. Como assim, pastor? A igreja estava fechada. É, eu sei. Mas o telefone, amados irmãos, não parava não, viu? Bichinho aqui não parava não. Irmão, como é que você está? Ah, pastor, esse meio com febre, acho que eu estou com Covid. Eu Deus, segura aí que eu vou mandar levar remédio aí, ou eu vou levar. Deixa no portão, você pega. A gente quase não tocava um no outro, não se via. Olha, vou deixar aqui, viu? Estou deixando aqui no portão, pega aqui o remédio, vai tomar o remédio. A gente cuidava um dos outros, amados irmãos. Mesmo na pandemia, nós cuidamos uns dos outros, nós nos importamos uns com os outros. Eu sou psicólogo também, atendi pessoas após a pandemia, tentei ajudá-las, porque me importava com elas, sem cobrar um centavo. Irmãos queridos, pessoas queridas do meu coração que me procuravam. A igreja precisa aprender a ser discipuladora. Discipular não é só fazer uma classe de escola dominical, não. Não é fazer só um grupo para ensinar alguma coisa, isso também é discipular. Mas discipular, meus irmãos, no dia a dia é cuidar uns dos outros também. É nós desenvolvermos a fraternidade, o amor, o cuidado de um para com os outros. É nos preocuparmos uns com os outros. Isso é uma igreja discipuladora. Trata-se de cristãos mais maduros ajudarem outros a amadurecer. Nós somos, amados irmãos, um corpo muito diferente uns dos outros, é bem verdade, e esse é o mistério de viver o cristianismo, o corpo de Cristo, né? Todos juntos somos o corpo de Cristo. Alguns estão mais amadurecidos, outros menos amadurecidos, que necessitam de compreensão, de paciência, de ensino, para chegar lá também, para amadurecer também. E você que é mais maduro, que tem mais tempo de igreja, você é responsável por acompanhar essas pessoas, por ensinar essas pessoas, por dividir com essas pessoas aquilo que você já sabe, já conhece, as experiências que você já passou. Igreja que cuida uns dos outros. De uma outra forma, meus irmãos, uma tarefa de todos, o tempo todo, uma atitude que tem um seu preço, querendo a disposição de pagar o preço. Nós temos que ter a disposição de pagar o preço, de sermos essa igreja. Essa é a igreja que nós queremos ser, essa é a igreja que você gostaria de viver. Ela está em você, ela não está no outro. Ela começa em você. Ela começa em você. Agora existe um preço a ser pago. O Senhor Jesus disse que para segui-lo era necessário que nós negássemos a nós mesmos, tomasse a nossa cruz para poder segui-lo. Para ser uma igreja discipuladora, para ser uma igreja que nós cuidamos uns dos outros e nos importamos uns com os outros, exige um preço. O preço, muitas vezes, de negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, alguns sonhos que passam na nossa cabeça, para podermos, amados irmãos, fazer a vontade de Deus, para podermos ser a igreja que nós queremos ser. E nós temos alguns perigos também, né? Um dos perigos chama-se materialismo. Materialismo é um perigo para quem quer ser uma igreja discipuladora. Atenção indevida à vida material, principalmente às posses, a qualquer estilo de vida. O mundo dentro de nós, o que desvia o foco da vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos mais preocupados com o nosso eu, com o nosso bem-estar, conosco mesmo, do que com o irmão que está padecendo.
ser uma igreja discipuladora, ser uma igreja conforme o modelo de Atos capítulo 2, exige de nós pagarmos um preço. Exige de cada um de nós podermos não ser tão, ou não sermos materialistas, sabermos dividir o que temos, né? Sabermos dividir o que temos, não pensarmos só em nós mesmos, pensarmos no outro também, a possibilidade de ajudá-lo, a possibilidade de atendê-lo, a possibilidade de assisti-lo. Lá em Mateus 6, 19 e 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu gosto muito, amados irmãos, da palavra do apóstolo, quando ele diz assim: se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Ele diz assim: se você diz que ama a Deus a quem você não viu, e não ama o seu irmão a quem você vê, está com ele, vendo ele passar necessidade, você é mentiroso. O que, amados irmãos, caracteriza, o que verdadeiramente prova o meu amor por Deus, fica evidente, é o meu amor pelos meus irmãos. É o meu amor pelo corpo, pela igreja, onde todos somos membros uns dos outros, diz a palavra de Deus. Onde os dons que Deus nos deu não são dons para nos elevar, mas são dons para nos edificarmos. Eu edifico você, você me edifica com o dom que Deus te deu. Deus me deu o dom de ministrar a palavra, eu edifico sua vida com o ensino da palavra. Deus deu o dom para você de cantar, você me edifica com o seu louvor. E assim, amados irmãos, vivemos como igreja, como um corpo, onde um edifica o outro, onde os nossos dons são revertidos em edificação nas nossas vidas. Essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Essa é a igreja que eu quero ser. E eu não sei se é a igreja que você quer ser, mas essa igreja vai ser o que você é. Não tem como ser diferente. Ela vai ser o crente que você é. Se você é um crente que sabe a necessidade de ser discípulo, de discipular e deixar ser discipulado, que bom. Esse é o modelo bíblico. Mas se você preferir ser o crente materialista, que só se importa com você mesmo, que só se importa com o que você pode ganhar, que só se importa com o seu umbigo, já saiu da centralidade da palavra, não é verdade? E já não dá mais para ser um princípio de uma igreja discipuladora. Você vai ser então uma igreja conforme a sua cabeça, mas não conforme a palavra de Deus está determinando. Isso é sério, amados irmãos. Outra coisa, amados irmãos, que às vezes nos implica muito numa igreja discipuladora, além do materialismo, de nós pensarmos só em nós mesmos, é o narcisismo, que acompanha. Termo derivado da lenda grega de Narciso, um belo rapaz que, ao ver sua imagem refletida num lago, ficou tão encantado com ela que se inclinou em sua direção até cair na água e morrer afogado. É por isso que eu procuro me olhar pouco tempo no espelho, entendeu? Assim eu olho, não, tá bom, não vou olhar mais não, né? Para não ser um narcisista. A gente que é muito bonito assim, sabe, irmão? A gente não pode ficar muito tempo olhando no espelho, não. É a lenda, amados irmãos, grega, né? Narciso, então nós chamamos narcisista. É uma atitude que se identifica com egoísmo, ganância, orgulho. Ele adorava tanto a ele mesmo, que ele acabou caindo e se afogando. Lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a sua segunda carta para Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge. Ele está dizendo para Tiago, para Timóteo, foge, Tiago, desse tipo de pessoa, do narcisista, do materialista, porque não é um modelo bíblico para a igreja. Uma igreja, amados irmãos, que quer ser o modelo bíblico de igreja, é uma igreja discipuladora. É uma igreja onde nós nos preocupamos uns com os outros. É uma igreja onde nós temos prazer de estar juntos, de conviver juntos. Entendeu? Mesmo com os nossos defeitos, né? Nós temos vários defeitos, amados irmãos, vários problemas, não é verdade? Eu sei, nem todo mundo é perfeito. Se eu perguntar aqui, quem torce para o São Paulo? Nem todo mundo levanta a mão, nem todo mundo é perfeito, entendeu? E eu sei disso, né? Nós temos assim, né? Os nossos defeitos. Tem uns que torcem para o Palmeiras, torcem para o Corinthians, né? Flamengo. Aí, ninguém é perfeito. Mas, amados irmãos, perfeito é o amor de Deus na nossa vida. Perfeito é o amor de Deus no nosso coração, na nossa vida. E mesmo que você não seja perfeito, mesmo que você seja um corintiano, eu como São Paulino chamo você para comer comigo na mesma mesa. E a gente divide o mesmo prato, na bênção. Entendeu, irmão? Na bênção, querido. Nós somos diferentes, sim, amados irmãos, em vários aspectos, queridos. Mas o amor de Deus nos faz romper todas essas barreiras das diferenças, das dificuldades, para sermos uma igreja discipuladora, para sermos uma igreja que nos importamos uns com os outros, nos incomodamos uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa aos amados irmãos. Alguém aqui dessa igreja está passando por alguma enfermidade? Levanta a mão. Tem alguma enfermidade que você esteja sentindo? Uma cirurgia, a irmã ali, uma cirurgia que você precisa fazer, se recuperando? Fora a irmã ali, tem alguém da congregação que não está aqui, mas que está em casa porque está enfermo? Tem, Celso? Tem, irmão? Uma pessoa é da igreja e não veio. Eu tenho minha mãe, que é dessa igreja, não pode vir, 95 anos. Muita dificuldade de trazê-la, que é uma pessoa enferma. Minha irmã, minhas sobrinhas. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todos os dias eu oro por você. Todos os dias na minha devocional de manhã, quando eu vou orar, desde que essa congregação passou a ser congregação da nossa igreja, Ebenezer, todos os dias eu oro por ela, oro pelos seus pastores, oro pelos enfermos. Lá em Ebenezer, eu pego carona no ônibus da Adélia. Conhece o ônibus da Adélia? O ônibus da Adélia é uma metodologia de oração que minha esposa inventou. Ela pega o ônibus e vai passando na casa dos irmãos, sabe? Começa na Xande Bebedouro, sobe a Xanda Jaqueira, passa no Tabuleiro, vai para o Clima Bom, Colina, tem gente na Nova Satuba, em Satuba, depois vai ali para os Gran Jardim, por trás do Eustáquio Gomes, vem para o Salvador Lira, Benedito Bentes. Ela tem um ônibus que ela vai na cabeça dela imaginando onde é que os irmãos moram e vai orando de um por um. Eu pego carona no ônibus dela e oro por todo mundo da igreja. Saio falando, amados irmãos, lembrando. Minha igreja também é assim, igreja pequena como essa, poucas pessoas, eu vou lembrando de cada família, de cada um vou orando. No final, amados irmãos, eu não conheço todos os irmãos aqui, eu não tenho como pegar o ônibus do Benedito Bentes, né? Na casa de cada um, mas tenha certeza que eu não esqueço de orar por essa congregação. Sabe o que é isso, querido? Cuidado. Isso é cuidado, querido. Isso é discipulado. Eu discipulo os irmãos sem precisar estar aqui, orando pela vida de vocês, pedindo a Deus que abençoe vocês, fortaleça, cure as enfermidades, renove o coração, renove as forças.
Cuidado. A igreja precisa ter cuidado uns dos outros. Princípio do discipulado. Princípio da centralidade da palavra. Princípio do discipulado. Terceiro princípio que o texto me dá, mas irmãos, o verso 47, é o princípio da igreja contextualizada. A igreja precisa estar contextualizada. Apesar, amados irmãos, de que nós não abrimos mão da verdade bíblica, mas nós também estamos contextualizados com o nosso tempo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo? Porque eles estavam contextualizados com aquele momento que eles viveram. Nós precisamos nos contextualizar com o momento que nós estamos vivendo. Os primeiros cristãos contavam com a simpatia de todo o povo. Uma igreja contextualizada vive próxima das pessoas, fala a língua do povo e leva em conta a sua cultura. Um exemplo disso é o episódio de Paulo em Atenas, que lançou mão do conceito do Deus desconhecido, ao qual os atenienses até haviam erigido um altar, para então lhes apresentar Cristo como o verdadeiro Deus. Paulo aproveitou a oportunidade. Uma terra onde os homens tinham vários deuses, e ele encontra lá Deus desconhecido, ele diz, é aqui. Vou falar sobre esse Deus que vocês não conhecem, desconhecido. E apresentou Cristo em Atenas para os gregos. Amados irmãos, nós precisamos estar contextualizados com a nossa sociedade, sem abrir mão da nossa palavra. Porque senão nós não conseguimos alcançar as pessoas, alcançar aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Queridos, eu sei que na nossa sociedade nós temos muitas tribos, nós temos muitas coisas esquisitas até, né? Nós vemos muitas coisas esquisitas, né? Um dia desses, meu filho mora em São Paulo, e eu fui visitá-lo em São Paulo, mês passado, e nós fomos dar uma volta no Jardim Botânico, perto do zoológico, lado do zoológico, fomos dar uma volta no Jardim Botânico. Cheguei lá no Jardim Botânico, encontrei um adolescente com um rabo desse tamanho. Um negócio esquisito. Eu falei, está tendo alguma peça? Está tendo alguma coisa aqui, né? Alguma apresentação? Meu filho falou, não, papai. É que ela se acha um esquilo. Como é a história? Ela falou, ela acha que é um esquilo, então ela coloca essa indumentária pensando que é um esquilo e anda com esse rabo de esquilo para cima e para baixo. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Isso é o mínimo, viu? Isso é o mínimo. Tem uma que se acha um cachorro, um poodle, sai andando de 4 por dentro do shopping. E por aí vai, mano, essas loucuras. Eu sei que o mundo está meio transtornado, está meio louco. Mas, amados irmãos, se é uma coisa que eu acredito, e se eu não acreditar, se eu não era nem pastor e nem psicólogo, é que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Deus pode transformar a vida de qualquer um. Jesus pode transformar qualquer coração. Por isso nós precisamos nos contextualizar com essa sociedade, não fazer o que eles fazem, não para agradar a eles, não para fazer o que eles fazem, mas para podermos alcançá-lo através do Evangelho. Também aqui nós podemos citar 2 perigos. Aqui a contextualização está sujeita. Quando nós falamos em contextualizar, nós temos 2 perigos. Primeiro é o secularismo, né? É preciso lembrar que assim como um barco navega dentro da água, em estreito contato com ela, mas sem poder permitir que a água entre nele, a igreja está imersa no mundo, mas não pode permitir que o mundo penetre dentro da igreja. Esse é o melhor exemplo que eu achei, de um barco. O barco está lá, no meio do oceano, com água em redor por tudo, mas ele não permite que a água entre dentro do barco, porque se a água entrar dentro do barco, ele afunda. Nós vivemos num mundo, amados irmãos, estamos aqui no mundo para cumprir uma missão que Deus nos deu, que é falar do Evangelho, pregar o Evangelho, discipular as pessoas, porque se nós não tivéssemos essa missão, na hora que você dissesse assim, Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração, eu fazia, vem para o céu. Vai ficar fazendo aí o quê?
Vem-se embora para cá. Mas ele deixou uma missão para a gente, que nem os anjos podem fazer. Queriam fazer, mas Deus disse não. Quem vai fazer é a igreja. É falar o evangelho do Senhor Jesus. É pregar a palavra de salvação. É discipular as pessoas. Por isso nós precisamos nos contextualizar agora, sem deixar a água entrar dentro do barco. Sem deixar, tá certo, as coisas que não são de Deus penetrarem dentro da igreja para agradar ninguém. Nós não precisamos agradar ninguém, apenas a Deus, glorificar apenas ao Senhor. Mas precisamos nos contextualizar com essa geração para podermos alcançar, tentar alcançar alguns. Paulo lá em Romanos 12, 2, ele vai dizer isso: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós precisamos, então, amados irmãos, entender isso. Outra coisa, fora o secularismo, que também é um perigo, quando nós queremos nos contextualizar com a nossa sociedade, chama-se o tradicionalismo. Se o secularismo nos traz o perigo de deixar coisas de fora entrar dentro da igreja e ocupar um espaço que não é dela, né? Que não deve, o tradicionalismo também faz isso. Como? É a doutrina do sempre foi assim e por isso nada pode mudar. É colocar a forma acima do conteúdo, sacralizando falsamente meros hábitos do passado sem levar em conta o seu valor no contexto da vida atual. Tem igrejas, amados irmãos, que até para tirar a mesa do lugar é um problema. Você vai criar confusão com um monte de gente se você tirar a mesa daqui, porque bastou essa mesa estar aí 20 anos, ninguém nunca tirou ela daí. Sim, qual é o problema da gente tirar? Cuidado com o tradicionalismo, viu? Nós vamos para a liturgia, vamos começar o culto com a palavra de Deus. Pastor, venha pregar. Como assim, pastor? Não vai ter louvor? Vai, irmão, depois que o pastor pregar. Sim, pode. Por que não, querido? Porque o culto não pode começar com a palavra. Depois a gente louva, depois a gente confessa os pecados, depois a gente faz o ofertório, depois a gente faz tudo o que tem que fazer. Conheci um pastor que ele fez isso. Vi num livro. Ele disse que na minha igreja tinha um mau costume, todo mundo só chegava atrasado. Você começava o culto é tal hora. Ia começar o culto, tinha meia dúzia de gente sentado. Você começava o culto, o povo ia começando a chegar. Chega um, chega outro, chega outro. Meia hora depois que começou o culto, parece que estava todo mundo. Eu digo, está certo. Hoje a mensagem vem primeiro. Comecei o culto, li o texto, fiz uma oração, comecei a pregar. Os irmãos começaram a chegar, eu estava pregando. Depois terminei a pregar e a gente louvou, a gente orou, a gente fez ofertório, fez tudo. Quando eu fui sair, os irmãos, pastor, o que foi que aconteceu? Eu cheguei aqui, o senhor já estava pregando, o culto começou mais cedo? Não, começou na hora que tinha que começar. Se você quiser pegar a palavra, você chegue na hora. Isso é alguns extremos, né, amados irmãos? Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Mas veja, cuidado com o tradicionalismo. Não é porque uma coisa se faz do mesmo jeito que você não pode mudar a ordem, mas fazendo da forma correta. Liturgia tem que ter o quê? Oração, louvor, leitura da palavra, pregação da palavra. A ordem que você vai fazer isso aqui, importa, desde que tenha. Não podemos viver um tradicionalismo que não nos deixa, não nos permite ser flexíveis, amados irmãos. Nós podemos ser flexíveis. Pastor, olhe, o culto hoje eu quero fazer uma homenagem, entendeu? Eu vou fazer uma homenagem ao irmão Marcelo. O irmão Marcelo é uma bênção na nossa igreja. O irmão Marcelo toca, canta, salta, pula, bate palma. O irmão Marcelo é uma bênção. Eu digo, que bom, meu irmão, vamos fazer. Quando terminar o culto, que eu der a bênção, que o culto encerrar, você lá para frente faça a homenagem que você quiser ao irmão Marcelo. Porque durante o culto, tudo que nós vamos fazer é para Deus. Quando a gente encerrar o culto, aí você pode fazer uma homenagem ao irmão Marcelo, uma homenagem ao irmão Alfredo, uma homenagem ao pastor Luiz. Faça uma homenagem a quem você quiser. Agora, no culto, não, porque o culto é para Deus. Mas podemos fazer? Podemos, amados irmãos. Não podemos ser tradicionalistas, podemos ser flexíveis em algumas coisas, mas sempre com o cuidado
de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, amados irmãos, a igreja que nós queremos ser, a igreja que é modelo bíblico, é a igreja que tem a centralidade da palavra, é a igreja que é discipuladora, e é a igreja que é contextualizada com o seu tempo. Eu sempre achei que o Benedito Bentes tem uma contextualização que é diferente, por exemplo, da Ponta Verde. Eu já pastoreei na Ponta Verde. Tem algumas coisas diferentes. Você precisa contextualizar os dois ambientes, o público que você tem. Você precisa contextualizar. Não é verdade? Então, que igreja os irmãos querem ser? Que igreja você é? Comece analisando isso. Que igreja eu sou? Que tipo de igreja eu tenho sido? Que tipo de igreja sou eu? Porque não queira que essa igreja seja uma coisa que você não é. Essa igreja vai ser exatamente aquilo que você é. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Amém?